A história começa com nosso protagonista implorando ao velho para que não morra. Em seguida, ele direciona seu olhar para uma pessoa chamada Luna, enquanto a encara com olhos cheios de ódio, dizendo que nunca a perdoará, absolutamente não o fará, mesmo que a tenha amado. No entanto, tudo isso parece ter sido apenas um sonho do nosso protagonista, que, ao abrir os olhos, diz que o sonhou novamente. Enquanto segura a cabeça preocupado, ele nos diz que, infelizmente, agora está com uma dor de cabeça ainda pior, pois deve se casar com uma das 10 noivas que seu pai encontrou para ele, enquanto com o resto deve romper os casamentos, um por um, o que é realmente estressante. No entanto, o protagonista tem sorte, pois ter 10 noivas é literalmente uma loucura. Mais tarde, encontramos essa garota que se diz sortuda por John ter mostrado o verdadeiro caráter de seu namorado, Song Kye-min, uma escória que estava com um pé em 2 barcos diferentes e vazia. Ela teve que romper o relacionamento rapidamente. Poucos segundos depois, a garota chega em casa e percebe que seus pais estão discutindo com uma pessoa, dizendo que ele não é digno de sua filha e que só precisa olhar para si mesmo. A garota não entende o que está acontecendo e pergunta. É revelado que a pessoa com quem estão discutindo é o nosso protagonista, que, ao ver a garota, se apresenta como seu noivo. Isso deixa a garota chocada, e seu pai explica que seu avô arranjou o casamento antes de morrer, e ele jurou concordar com isso. No entanto, sua esposa não concorda e acredita que apenas Song Kye-min é digno de sua filha, já que a família Sun é uma das 4 famílias principais na cidade de Janeiro. A garota, que já havia rompido com Song Kye-min, tenta explicar que há um mal-entendido, já que não está lá para se casar, mas sim para romper o casamento, o que irrita a senhora. Ela pergunta ao protagonista se ele não pensa na felicidade de sua filha, o que o deixa desconcertado. A garota, chamada Fruin, interrompe e afirma que é 2028 e ela está no comando de seu casamento, decidindo o que acontecerá a partir de agora. No entanto, o protagonista anuncia que está se retirando do casamento e se despede de todos. Antes que ele possa sair, Song Kye-min chega, o suposto namorado de Fruin. A senhora Albero fica feliz com a chegada oportuna dele e concede permissão para ele levar Fruin para dar um passeio. Song Kye-min percebe o protagonista e pergunta se ele é parente deles. A senhora, um pouco preocupada em revelar a identidade do protagonista, diz que ele é. No entanto, antes que ela possa terminar a frase, Fruin interrompe para dizer que o protagonista é seu marido, surpreendendo a todos, inclusive o protagonista. Ele pergunta incrédulo, já que ela é sua namorada e, se quiser se casar com alguém, deve se casar com ele, o que é um pouco lógico, já que supostamente é seu namorado. No entanto, a garota continua negando isso e o chamando de escória. Ela diz que sente que está sujando a boca ao dizer mais uma palavra. Portanto, o protagonista pega pelo braço para sair, para sair com ele. Sinceramente, espero que a garota não se arrependa disso, porque à primeira vista, parece muito segura do que está dizendo. No entanto, embora ela esteja segura do que está fazendo, sua mãe não está. Ela pergunta o que diabos ela está fazendo, pedindo para voltar. Mas a garota, ignorando as palavras de sua mãe, deixa o local com o protagonista, o que deixa todos sem palavras. Processando o que aconteceu, o rapaz, irritado, diz à senhora que deve lembrar a ela que o dote de 300 milhões de sua família é para a família de Hu-jin. Espero sinceramente que eles consigam lidar com o casamento, pois eles sabem o que acontecerá se não o fizerem. A senhora, que sabe muito bem o que acontecerá se isso não acontecer, diz a ele que não se preocupe, pois eles sabem o que estão fazendo. Enquanto pensava que a família Sun tem o poder de arruinar tudo, não podem se dar ao luxo de ofendê-los. Passando por Lin Fen e a garota, podemos observar que, enquanto se afastavam, o protagonista diz à garota que estão longe o suficiente para sair. No entanto, quando o protagonista estava prestes a fazê-lo, ao tocar o pescoço dela, ele sentiu um ponto familiar. Isso o surpreendeu um pouco, já que ele só tinha visto esse meridiano único uma vez quando era criança. Para tirar a dúvida, ele pergunta à garota se alguém a mordeu no pescoço quando ela era criança, palavras que surpreendem a garota, que para e pergunta como ele sabe disso. O protagonista diz a ela que sabe porque a visitou quando ela era criança e foi ele quem a mordeu. A garota, ao ouvir isso, o repreende, perguntando como ele se atreve a mencionar esse assunto, quase batendo nele. No entanto, antes de fazer isso, ele a impede, se aproxima bastante e pergunta se ela se lembra de sua mãe. Essas palavras fazem a garota voltar à sua infância, quando chorava e dizia à mãe do protagonista que ele a intimidava e a mordeu, e na memória, pedia que ela não chorasse,
pedindo desculpas. O protagonista, Hu Jin, ao lembrar disso, diz a Lin Fen que, pelo que se lembra, sua mãe era uma mulher muito gentil e bonita, o que deixa Lin Fen curiosa. Ela começa a fazer muitas perguntas, e em suas perguntas, ela pergunta se ela se lembra de mais alguma coisa, já que sua mãe desapareceu no dia em que ela perguntou, como se alguém a tivesse levado, ou onde foi a última vez que a viu. Isso faz com que a garota, ao ser bombardeada com muitas perguntas, responda dizendo que, se ele quiser saber, há uma condição: ele deve se casar com ela e obter o certificado. Um tempo depois, descobrimos que a garota convenceu o protagonista, já que enquanto caminhavam, ele disse a ela que deu a ela o que ela queria, e agora é hora de ela lhe dizer o que quer. A garota pede um momento, dizendo que primeiro precisa resolver algumas questões pendentes. Após enviar uma foto para seu namorado, para que ele veja que ela se casou, ela agradece ao protagonista e diz que agora lhe dirá tudo o que sabe. No entanto, antes que ela possa fazê-lo, ela recebe uma mensagem de texto e, ao ver a mensagem, fica bastante preocupada e diz ao protagonista que eles precisam ir à casa dela primeiro. Pouco tempo depois, a garota chega em casa e, ao entrar, pergunta aos pais por que todos os seus cartões foram congelados. Seu pai, mostrando a foto que ela enviou ao namorado, diz que é por isso. Sua mãe a repreende por isso, dizendo que ela está tentando levá-los à falência, já que o pedido de 300 milhões de dólares da família Sba desapareceu, e isso é culpa dela por terminar com seu namorado. No entanto, mesmo que a situação esteja um pouco, a garota não se retrata de suas palavras, pois ela diz à mãe que viu com seus próprios olhos seu namorado segurando uma garota estrangeira nos braços. Além disso, ela acredita que seu namorado estava apenas brincando com ela e, portanto, acha que ele não vale a pena, chamando-o de lixo. Sua mãe, diante disso, diz que mesmo que seja assim, um pedido de 300 milhões de dólares pode aumentar o valor da família em 30% e, portanto, não pode se dar ao luxo de brigar com a família San. A garota ouve isso de sua própria mãe de maneira diferente, enquanto permite que as lágrimas percorram seu rosto. Pergunta tristemente à mãe se ela está tentando vendê-la, questionando se ela ainda é sua mãe. O protagonista, ao ver como a situação está se desenrolando, pergunta se são apenas 300 milhões, dizendo que essa quantia não é um problema para ele, pois ele mesmo a fornecerá. No entanto, a senhora San, ao ouvir que Lin fornecerá o dinheiro, diz que são 300 milhões, não 300, perguntando o que ele pensa que é. Com dúvidas, ela pergunta se ele pretende ser um Yel, algo não especificado na história, e o protagonista, como ele literalmente se casou com sua filha e tem o certificado, mostra que sim. E assim, o protagonista diz que isso é moleza, e amanhã, à mesma hora, os 300 milhões de dólares estarão lá. A senhora San diz ao protagonista que, se ele o fizer, então lhe dará sua filha, mas se não, terá que morrer diante dos olhos de San. A garota, enquanto enxuga as lágrimas, diz ao protagonista que eles devem sair dali, o que deixa o pai dela chateado, pois ele diz que pode acompanhar o protagonista para se despedir, mas ela não pode ir com ele. No entanto, a garota mais uma vez ignora as palavras de seu pai e leva o protagonista consigo. Quando estão do lado de fora, a garota parece não acreditar muito no protagonista e pergunta se ele vai fugir, o que o protagonista nega. Em vez disso, ele pega o telefone dela, troca de número e diz a ela que, como ele salvou seu número, alguém entrará em contato com ela. Ele lhe devolve o telefone e diz que definitivamente cumprirá sua promessa, tanto a ela quanto a seu pai, mas ela não deve esquecer o que prometeu a ele, que é falar sobre sua mãe. Depois de se despedir da garota, Lin Feng, que estava por perto, diz que metade das pessoas mais ricas da cidade vive ali. O protagonista planeja usar essa oportunidade para ganhar dinheiro e, para fazer isso rapidamente, voa através de uma parede e cai em uma propriedade privada onde um homem está treinando. No entanto, o protagonista informa ao homem que é uma pena que ele tenha desenvolvido sua energia escura, mas que tem ferimentos internos que o impedem de progredir na vida. No entanto, como Lin Feng invadiu uma propriedade privada, o homem pergunta quem é e se prepara para usar sua alma branca. Antes de fazê-lo, o homem o detém e pergunta ao protagonista se ele consegue ver a olho no que há algo errado em seu corpo, o que o protagonista confirma, dizendo que pode vê-lo e até curar seus ferimentos internos. No entanto,
O preço para curá-lo é de cerca de 300 milhões. O homem não acredita muito nisso e pede ao pai que não ouça as bobagens do protagonista. Para provar que não está falando bobagem, o protagonista reúne energia em sua mão e a direciona para o homem. O pai, ao ver o protagonista enviar seu filho voando com sua energia, fica impressionado e percebe que o protagonista é um mestre. Aproximando-se do protagonista, o pai diz que 300 milhões de dólares não são nada para ele, perguntando quando ele o entregará e quanto tempo levará para se curar. Linfen, enquanto o examina, informa que sua ferida não é fácil de tratar e levará pelo menos meio mês para se curar, o que é muito tempo para ele. Elsenor não pensa da mesma forma que o protagonista, pois fica chocado ao ouvir que levará apenas meio mês, enquanto ele pensa que foi atormentado por essa ferida interna por 20 anos, e muitos médicos famosos não puderam curá-lo. O protagonista afirma que pode curá-lo em apenas meio mês, o que é impressionante para o Senor. Ele se aproxima do protagonista para examiná-lo e certificar-se de que ele não está apenas falando sem fundamento. Enquanto ele toca as costas do Senor, pergunta se dói, e o Senor afirma com grande dor, explicando que a ferida dói toda vez que chove e que está bem naquele dia. O protagonista percebe que o Senor está realmente sofrendo e, sem dizer muito, canaliza sua energia para ele, enviando-o voando. Surpreendentemente, o Senor não se machuca com a queda, pois ele sente a energia fluindo através do que costumava ser carne morta. O protagonista se aproxima e pergunta se ele gostaria que ele fizesse novamente, e o Senor concorda. Dessa vez, o Senor não cai no chão e fica de pé com vigor. Lin Feng, vendo que o Senor está cheio de energia, diz que lhe dará uma receita e voltará em uma semana, mas, por enquanto, ele terá que enviar os 300 milhões. O Senor concorda sem problemas. À noite, a cena muda para a casa de Rugin, onde seu pai comenta que ela tem um mau olho para escolher as pessoas, sugerindo que o protagonista deve ter fugido. Sua mãe também diz que um perdedor como o protagonista, que nem tem um emprego decente, nunca poderia juntar 300 milhões. No entanto, Rugin tem total confiança no protagonista e afirma que ele definitivamente voltará com o dinheiro, o que parece ser ouvido, pois alguém bate à porta para informar a senhorita Yuki que há um cavalheiro que alega ser da família Shou esperando do lado de fora. Yuki fica surpresa e emocionada ao ouvir que ele é da família Shou. Ela se pergunta se ele pode ser quem ela espera, mas antes que ela termine a frase, ela salta da cadeira e corre para abrir a porta. Seus pais também ficam curiosos e decidem dar uma olhada. Fora da casa, o homem se apresenta como Sr. Juan, e ele está lá para discutir um pedido de 300 milhões de dólares. Os pais de Yuki ficam chocados e se perguntam se os 300 milhões realmente estão lá. Eles percebem que o Sr. Juan é o representante comercial da família Shou, uma das 4 famílias principais, e o convidam amavelmente a entrar. Ele aceita, mas esclarece que o Sr. Shou deu instruções para que apenas a senhorita possa assinar o pedido. Yuki fica emocionada ao perceber que o protagonista cumpriu sua promessa e trouxe o dinheiro, não fugindo da situação. Depois de assinar todos os papéis, o Sr. Juan diz a Yuki que alguém entrará em contato com ela mais tarde para avançar. Mais tarde, Yuki acompanha o Sr. Juan até a saída e o agradece por ter vindo. Ele gentilmente diz a ela que não se preocupe, pois é uma questão pequena. No entanto, após a saída do Sr. Juan, alguém se aproxima e pergunta a Yuki se ela recebeu os 300 milhões. A pessoa é o protagonista, e Yuki rapidamente o abraça para agradecer por cumprir sua promessa. Da história, o braço diz a ele que eles têm que entrar e, enquanto estão dentro, o Protal informa aos pais da garota que ele fez o que prometeu e, portanto, quer levar o Rugin. No entanto, as coisas não são tão fáceis quanto parecem, já que a mãe da garota diz que deve ter sido a filha de Shan quem fez tudo, não ele. Aproveitando a situação, ele diz ao protagonista que não entregará sua filha até que receba outra ordem de 300 milhões de dólares e adverte a mulher para não ser abusiva, pois sua paciência tem limites. Ruin, ouvindo tais palavras de sua mãe com lágrimas nos olhos, pergunta a ela do que está falando e se ela quebrará sua palavra. Sua palavra se aproxima de seu marido para que ele veja como a filha está falando com ela. Quando ela vê isso, a garota fica realmente impressionada e desapontada com seus pais e pergunta se eles a veem apenas como uma mercadoria pela qual podem ser chantageados. A garota, vendo esse lado de seus pais que ela não conhecia, pega o braço do Protal e diz a ele que eles precisam sair de lá, já que esse tipo de lugar não pode ser o lar deles. Lin Jin diz à garota para não ficar com raiva, pois afinal são seus pais e podem não estar em seu juízo perfeito no momento,
mas ficarão bem quando se acalmarem. No entanto, a garota, ignorando um pouco o que o prota diz, timidamente lhe pergunta se seu cartão bancário e cartão de crédito foram congelados e se ele também não tem para onde ir, perguntando se ele pode levá-la para casa. Elinfer responde dizendo a ele que seu pai tem um pequeno terreno no meio da cidade e há uma casa vazia lá. Embora esteja em um estado mediano, é habitável, o que deixa a garota animada e grata. Na manhã seguinte, eles vão para a Universidade de Deangen, ao prédio de assuntos acadêmicos, onde nosso protagonista já está se aproximando de alguns estudantes que estão trabalhando e estudando. Quando ele se aproxima, ele os cumprimenta e pergunta onde a garota está. Antes disso, ela pergunta ao protagonista se ele tem um encontro, ao que ele responde que não, mas que é amigo dela. No entanto, o rapaz não acredita no protagonista e ameaça chamar a segurança da escola se ele não sair. O protagonista, chateado com o tratamento que está recebendo, pergunta se o rapaz está dizendo que ele é um bandido. Antes que o rapaz possa responder, alguém aparece, uma das noivas do vice-presidente da universidade, chamada Lawn Rose, a mesma garota que o protagonista estava procurando. Ela pergunta o que está acontecendo. O protagonista fica vermelho por sua beleza, mas depois sorri e entrega sua identificação a ela. A garota percebe que é a identificação de seu noivo, Linen, o que a surpreende, pois seu avô não estava brincando quando disse que tinha um noivo para ela. Ignorando esses pensamentos, ela diz rude ao protagonista que ele está ali para se casar com ela. Ele responde que, claro, não se casarão imediatamente, mas podem começar como amigos. Ele pensa que ela é a garota gentil que gosta e fica animado. Ele diz que não haverá reembolso, pois o casamento não é algo que possa ser reembolsado. Enquanto ele está perdido em seus pensamentos, o homem pergunta sobre sua identidade e diz que ele não é digno da senhora. Ele se mostra amigável com o protagonista, mas não com a garota, e sorri enquanto cumprimenta os dois. Quando ela vê o carro do homem estacionado quase na entrada, pede que ele estacione o carro. No espaço de estacionamento, o Sr. Sam diz a ela para não se preocupar, pois ele reservou um restaurante recém-inaugurado e planeja ir com ela, perguntando se ela quer experimentar. No entanto, a garota recusa o convite, pois tem uma reunião com o Ministério da Educação e teme que não possa fazê-lo. Ela então olha para o protagonista e diz a ele que a acompanhará até seu escritório, pois conversarão sobre o assunto em detalhes. No entanto, quando a garota menciona o nome do protagonista, ele acaba o reconhecendo e se pergunta se Lin não é inimigo de seu irmão ou se veio para se conectar com ele. No entanto, ao olhar para o protagonista, ele nega essa ideia, pois ele é muito diferente da natureza do jogo casual de Sam Kemi. Ele deve se casar com ela para ter conexões com o governo nas mãos da família Lan, uma das 4 principais famílias de Yanqing. Ele afirma que, se o protagonista se intrometer, verá do que ele é capaz. Na sala da senhorita Laor, ela pergunta ao protagonista se ele foi ver seu avô, e ele responde que a garota ainda não foi. Ao ouvir isso, ela diz que é melhor assim, já que é um assunto entre eles dois e não quer que uma terceira pessoa intervenha. Ela fica séria e confessa ao protagonista que não quer se casar com ele. Linfen sorri e diz que está tudo bem, pois nunca a forçará e muito menos a pressionará. Eles trocam números de telefone, e a garota fica surpresa com o quão fácil é conversar com o protagonista e se pergunta se ele realmente não usará o contrato de casamento para forçá-la. Horas se passam, e ao meio-dia daquele dia, depois de acertarem tudo, o protagonista pergunta à garota se ele pode comprar um ramen para ela. Ela concorda e diz que está feliz por ele estar disposto a convidá-la, fazendo questão de que isso não seja uma exigência. No entanto, o protagonista não tem dinheiro, e a garota pede um pequeno ramen. Ele responde que está desempregado e não tem muito dinheiro, o que a surpreende. Antes que a garota possa perguntar algo ao protagonista, são interrompidos por um homem careca que começa a gritar no local. Eles se viram para ver o que está acontecendo e percebem que o homem careca está gritando com o protagonista, pedindo-lhe que se ajoelhe e faça 3 reverências, ameaçando arrancar um braço ou uma perna. O protagonista pede ao homem que se acalme para não deixar uma má impressão em seus amigos, referindo-se à garota. No entanto, a garota está preocupada com o que Lin Fena fará. Antes de tomar qualquer ação, o homem careca diz a ela para esperar e então se vira para o homem rico e diz que está desempregado, mas é médico militar. Ele sugere que, se ela se casar com ele, poderá manter suas promessas. Isso aparentemente impressiona a garota, que pergunta ao protagonista se ele é um médico, mas ele esclarece que é um médico militar. Enquanto isso, ele se pergunta qual é o objetivo de falar sobre isso agora. Enquanto segura o ombro do homem careca, o protagonista confirma o que a garota disse,
que ele é um médico militar e que é muito bom nisso. Na construção dos esqueletos humanos, o protagonista diz ao homem careca para ter cuidado com isso e, com um movimento rápido, quebra seu braço instantaneamente, fazendo-o gritar de dor. Os homens que estavam com o homem careca ficam impressionados, pois não conseguiram nem ver quando o protagonista quebrou o braço dele. Eles acabam deixando seu chefe para trás. A garota também fica impressionada com o que o protagonista fez, já que os ossos e articulações de adultos jovens são muito fortes e raramente se deslocam com facilidade. Ela pergunta como os ossos podem se deslocar ao serem tocados. O protagonista, testando o homem careca, pede a ele que toque seu braço, o que ele faz imediatamente, mas isso o faz gritar de dor. No entanto, quando o protagonista lhe dá um leve golpe no ombro, a dor desaparece e ele afirma que não sente mais dor. Ele coloca o braço deslocado de volta no lugar, o que faz com que o valentão pergunte por que ele o deslocou novamente. O protagonista não responde e pergunta à garota se é divertido. O valentão se inclina diante do protagonista e se desculpa, dizendo que cometeu um erro. O homem careca, com lágrimas nos olhos, revela que foi Mr. Sun quem o enviou e lhe deu 10 mil para humilhar o protagonista na frente da garota. A garota diz que ele merecia apenas uma lesão e, enquanto o protagonista ajusta o braço do homem careca, concorda. O valentão agradece ao protagonista várias vezes e lhe dá dinheiro antes de sair. Com o dinheiro em mãos, o protagonista sugere que eles possam comer em algum lugar agradável, mas a garota informa que já pediram a comida, então eles precisam terminar primeiro. Ela acha o protagonista interessante, mas recebe uma ligação de seu avô, que pede que ela o acompanhe para encontrá-lo em casa depois do jantar. O protagonista concorda em acompanhá-la sem problemas. Quando chegam à casa da garota, notam a presença de muitos seguranças guardando o lugar. O avô da garota fica feliz em vê-la, mas fica surpreso ao perceber a presença de Linfen, a quem ele revela que pertence a um departamento especial do Exército Secreto Nacional e é membro da organização ATNI. Isso impressiona a garota, que pergunta ao avô se o protagonista é um dos doutores mortos da NCK. O avô confirma e questiona se ela acha que encontraria um homem normal para ser seu noivo. A garota fica animada e se aproxima do protagonista para pedir a ele que lhe conte sobre o número 1 dos doutores mortos do país, que é seu ídolo. No entanto, Linfen não consegue responder bem às suas palavras, já que a garota tinha enterrado o braço do protagonista em seu peito, o que o distrai. Quando o avô da garota percebe o que está acontecendo, ele a repreende para prestar atenção em suas ações, e ela fica muito envergonhada. Ele pergunta ao protagonista se seu pai lhe contou sobre sua situação, algo que o protagonista nega. O idoso então revela que tem 3 filhos, sendo o mais velho o chefe da 3ª divisão da Legião Oculta e o segundo vice-chefe. Isso impressiona o protagonista, que pergunta o que é a 3ª divisão, pois, de acordo com suas informações, esse setor foi aniquilado em uma única operação e ninguém sobreviveu. O avô confirma isso, mas diz que o 3º filho se dedicou aos negócios e não se envolveu com essas coisas. R é sua única filha e neta, que atualmente trabalha na 1ª divisão da Legião Oculta. Mudando um pouco de assunto, o idoso revela ao protagonista que ainda não se apresentou, dizendo que é o 1, e acabou de se aposentar da 1ª divisão da Legião Oculta. O protagonista interrompe e diz que é uma coincidência que ambos tenham se aposentado, o que leva o idoso a afirmar que o protagonista é jovem e que eles fizeram o equivalente a 100 anos de trabalho de 100 membros de elite da Legião Oculta. No entanto, o protagonista não quer continuar falando sobre esse assunto e pede um favor ao idoso, que não é especificado. Mais tarde, o protagonista se encontra com Hu Jin, que lhe conta que seus pais a chamaram para informar que o Ministério do Comércio rejeitou o contrato de 300 milhões de dólares e que eles podem enfrentar um grande pagamento por danos. Ela acredita que o protagonista é responsável por isso e pergunta o que está acontecendo. Miss Laura aparece e diz que tudo o que está acontecendo é devido à pressão de seu avô e que o protagonista está se vingando dela. Ela conhece o protagonista, chama-o pelo nome e pergunta o que ele está fazendo lá, insinuando que ele sabe coisas que ela não. Miss Lauro repreende o protagonista por estar com outra mulher e pede que ele se afaste de Lan. O protagonista questiona por que deveria fazer isso, conhece a situação dela e prefere a companhia de Lan. Hu Jin, a garota, fica chateada com a atitude do protagonista e diz a ele que é gentil. Ela revela que ela e Lanro estiveram na mesma classe da escola primária ao ensino médio, compartilhando informações sobre o comportamento de Lanro. Ela alega que Lanro fuma e bebe,
e que ele é o tipo de pessoa que lhe agrada. O protagonista e a garota quase têm o mesmo pensamento e ele a repreende, dizendo que o passado não importa, pois agora é o avô de Lanro que está ajudando a garota. Ele a aconselha a não tratá-lo mal. No entanto, a garota afirma que está acostumada a isso, embora o protagonista não acredite nela, achando que ela está fingindo. A garota pede ao protagonista que compre algo para comer e depois volte para que ela possa conversar com Hu Jin a sós para esclarecer qualquer mal-entendido. O protagonista concorda com a ideia, mas antes de sair, ele adverte a prestar atenção em sua atitude. Quando a garota fica sozinha com Hu Jin, ela revela que houve realmente um mal-entendido, mas diz para ele não fingir, pois tem gravações e vídeos cuja coisa faz com que ela tire os óculos e nos mostre seu verdadeiro rosto, como ela é. E bem, digo isso porque a garota agora adota uma atitude completamente diferente e chama Hu Jin de pequena vaca, dizendo a ela que não acreditava que ela tinha habilidades para se comprometer com o protagonista. E bem, as coisas estão ficando interessantes. Hu Jin sorri um pouco com isso e diz a ele que este é o seu verdadeiro rosto e muda completamente sua atitude, perguntando a ela se o protagonista realmente gosta dela ou se está com ele para prejudicá-la. Enquanto a olhava com um olhar abatido, ele diz a ela que conheceu o protagonista algumas horas atrás, então qual é o sentido de dizer que gosta dela? Aproximando-se dela, ele diz que nunca parou de pensar nela, o que a faz pensar que ela já sabia disso, já que isso é uma coisa sádica. Em seguida, ela afasta a mão do rosto dele e diz a ele que achou o protagonista bom e queria experimentar. A razão pela qual ela diz isso de maneira calma e direta é que ela é grata ao seu avô por ajudá-la com palavras que ela quase considera uma ameaça, já que pergunta a ele se ele está dizendo a ela que o protagonista é dela e que ela deve se afastar dele, o que é cruel. No entanto, quando ele diz isso, acredita que sua curiosidade em relação ao protagonista leva a corar e ela diz que isso é interessante, enquanto pensa que a pequena vaca ao dizer isso só faz com que seja bom que ela esteja curiosa sobre o protagonista, que quer se aproximar dele. Depois disso, o tempo passa e 2 dias depois eles se encontram neste luxuoso hotel, onde Lin Fen conheceu Hu Jin. O protagonista informa a garota que Song Kemin pediu para eles conversarem aqui, já que este hotel é de propriedade da família San. Mas como não é totalmente seguro, ele diz a ela para tomar cuidado. Quando ele passou algo para ela, a garota, que estava usando um vestido bonito e elegante, curiosa sobre o que o protagonista deu a ela, pergunta o que é. O protagonista sorri e responde, dizendo que é um seguro. Ao entrarem no local, Kemin os estava esperando. Quando ele os viu, pediu ao protagonista e à garota para se sentarem e pediu que a comida fosse servida. No entanto, Hu Jin, que tinha terminado com ele anteriormente, se aproximou dele para dizer que não o incomodasse, já que estava sozinho. No entanto, ele não a deixou terminar e a convidou para se sentar e conversar enquanto comiam. O protagonista, um pouco inseguro, pega seu ombro e diz para ela se sentar e não se preocupar, dizendo também que essa refeição é um convite do Sr. San. Bem, do Sr. San. E, portanto, não deve ser nada barato. Após servirem a comida, San impede que ele abra o vinho e, quando o abrem, diz aos heróis e à garota que tudo o que estão vendo, incluindo o vinho, não está disponível. O protagonista responde sorrindo, dizendo que é seguro. Após entrarem no garota, embora o vinho pareça apetitoso, acaba recusando, já que ela vai dirigir e, portanto, não pode beber. No entanto, o protagonista diz a Ruin que eles podem chamar um motorista para levá-los, perguntando como não experimentar um vinho tão bom. Ela diz a ele que esse vinho é champanhe e é muito bom, enquanto ela pensa que é de fato um champanhe que nunca viu, o faz entender que esse cara está planejando algo. O protagonista, enquanto passa o copo de vinho para a garota, pede a ela que beba, mas a garota ainda está um pouco insegura e pergunta ao protagonista se é seguro beber aquele vinho, se não haverá problema. Ele diz a ela para beber e não se preocupar, já que nada vai acontecer, e lembra a ela que há um seguro que a cobre se algo der errado, referindo-se ao pele de lapatila que o protagonista havia dado anteriormente a San Kemin. Ao ouvir isso, a garota pergunta ao protagonista se o vinho é seguro, e ele diz a ela que é apenas um copo de vinho e nada vai acontecer. Dito isso, o protagonista não perde tempo e começa a beber, assim como a garota. Quando Kemin percebe que eles já começaram a beber, ele ri, pois seu plano está indo perfeitamente, nos dizendo que aquele vinho tinto com especiarias os fará cair em um piscar de olhos. Depois de um tempo, nos apresentam como o protagonista e a garota estavam sob o efeito do vinho,
e ao verem isso, riem maliciosamente. Enquanto olha para o protagonista, ele diz a ele que não é digno de roubar uma mulher e que é uma perda de tempo derramar champanhe sobre ele. No entanto, a conversa é interrompida pelo protagonista, que convida o garoto a beber. Mas isso foi uma pequena distração, já que enfim acaba tirando uma agulha, isso para usar rapidamente contra Sun Kemi, e ao mesmo tempo fazendo isso com a agulha em um piscar de olhos, ele acaba adormecendo. A garota, ao ver isso, comenta que felizmente tem o seguro, e se não fosse por esse seguro, cairiam na armadilha dele. No entanto, ela não percebe quando o protagonista pega aquele sapato e, com base nisso, ela pergunta como ele conseguiu resistir à armadilha. O protagonista responde, dizendo para não esquecer que estudou medicina chinesa. Dito isso, Lin pega o telefone de Song Kemi e diz que vai ver o que ele planejou. Mas, ao analisar, ele faz uma careta e diz que Song Kemi é um lixo. Ao ver o que ele próprio havia planejado para ele, ele o compara, e então pega uma garrafa e dá a ele para beber, o que preocupa a garota, que pergunta o que ele deu a ele. Ele diz que deu a ele um sildenafil. Não, o bom não o matará, apenas o enviará para o céu. No entanto, a garota fica surpresa ao ouvir o nome da garrafa, pois ela sabe muito bem que o que ele deu a Sun Kemi é o Viagra. E assim, terminamos este vídeo. Mas se você gostou, deixe o seu like. Se quiser a continuação, deixe o seu like. E